Olá! Hoje eu vou compartilhar um pouco da minha história e o que me fez transformar a minha vida através das práticas terapêuticas, curar meus relacionamentos, principalmente com a minha mãe, com meu pai, trazer uma conexão mais profunda para a minha vida. Quando eu era uma criança com bastante energia, uma criança agitada. Diz a minha mãe que eu dava trabalho para todo mundo, porque eu não parava quieta, eu era muito curiosa, queria mexer em tudo, eu tinha muita energia, então eu queria subir nas coisas, me pendurar. Eu era uma criança ativa e quando geralmente a criança é muito ativa e ela não para, ela realmente recebe muitas críticas, e recebe muitas broncas, né? Porque os adultos não suportam uma criança ativa. As crianças ativas, principalmente há 30 anos atrás, tem que ser crianças controladas, né? Não era visto como algo saudável. Hoje, graças a toda a informação que chega pra gente, a gente já sabe que cada criança é única e a criança ela precisa experimentar e vivenciar a própria essência. Ela não tem nenhum problema, ela não tem nenhum defeito de fábrica. É a essência dela, é a força de energia de vida. É assim que ela se expressa experimentando, tocando, colocando na boca e tá tudo bem. Porém, eu cresci uma criança, então, muito criticada, principalmente pela minha mãe e muitas vezes rejeitada pelos amiguinhos, pelas turminhas, rodinhas de amigos e eu me lembro muito bem disso, mas eu vejo hoje que isso é realmente muito comum entre as crianças, né? Por qualquer motivo, praticamente as crianças se excluem, né, das rodinhas só que para uma criança isso não é fácil, ser rejeitado e não se sentir importante. Então, todas essas sensações e crenças de que talvez eu não era legal, talvez eu não era uma boa pessoa, foram se acumulando e foram criando uma ferida dentro de mim, uma dor muito grande, uma sensação de que eu não consigo ter relacionamentos profundos com as pessoas e por trás de tudo isso eu tinha uma carência muito grande, porque eu gosto de me relacionar, eu gosto de ter amizades fortes, mas essa crença me fez com que inclusive eu criasse situações nas minhas amizades que me levassem dentro de alguns relacionamentos a separação na amizade, de brigas, de não aceitação, de rejeição, porque quando uma criança ela tem ferida da rejeição, ela cria situações onde ela será rejeitada. Assim como uma criança, quando ela tem ferida do abandono, ela cria situações para ela onde dentro dos relacionamentos ela é abandonada. E isso é para a vida, até que a ferida se cure. E quando a criança ela tem, por exemplo, uma ferida de humilhação, ela vai criar ferida, ela vai criar situações onde os amigos ou pessoas ao redor vão humilhá-la. Por quê? Porque a vida ela mostra as nossas crenças e limitações e traumas através das pessoas que a gente vai criando contato, amizade. Os nossos pais são os primeiros a inserir isso na vida e depois vai se seguindo. Então, até um certo momento eu tinha uma autoestima grande porque eu era uma criança sempre muito positiva, por eu ter muita energia de vida, pulso de vida, né? Como a psicanálise fala, eu achava assim, bom, tudo bem, se fulano não quer ser meu amigo, eu vou encontrar outra pessoa. Eu não estarei sozinha. Eu não queria me isolar, eu queria interagir e continuar fazendo amizade. Porém, essas crenças elas foram se acumulando. E a vida foi trazendo situações onde eu acabava rompendo muitos relacionamentos que eram bons para mim. E quando eu entrei na adolescência, eu virei uma criança muito... Criança, né? Eu virei uma adolescente mais rebelde. Eu queria discutir com a minha mãe, eu queria mostrar para ela que eu tenho razão. E eu não queria aceitar o que minha mãe tinha para me dar. Meu pai, ele não foi um pai presente, né? Ele foi um pai razoavelmente presente nos primeiros anos de vida. No momento quando a gente veio para o Brasil, eu realmente perdi contato
E quando eu fui sabendo, porque eu perguntava para minha mãe às vezes certas coisas, quando eu fui sabendo de toda a história do relacionamento da minha mãe, do meu pai, eu fui pegando mágoa, raiva do meu pai. E, e aí, quando ele tentava ligar, fazer chamadas, eu evitava ao máximo que eu podia. Ou seja, eu estava tanto excluindo da minha vida, querendo excluir, querendo rejeitar minha mãe e meu pai, que a vida, ela traz tudo isso de volta. Essa é a verdade. Então, assim, mesmo que eu tinha um pulso de vida muito grande, eu sempre estava em contato com várias pessoas. Eu trabalhava com eventos em São Paulo, isso eu digo já assim, a partir dos 17, 18 anos. E eu sempre estava em lugares diferentes, então saía muito à noite, festas e casa de amigos, e sempre estava em contato com muitas pessoas. Mas no fundo, eu sentia um vazio, uma carência, então uma necessidade de estar sempre com alguém. Eu não conseguia estar sozinha, não era interessante. E eu ficava entediada muito rápido. Só que quando a gente não tem um processo de autoconhecimento, autorreflexão, a gente só segue essa roda automática e continua agindo igual, e as situações elas se repetem sem fim, enquanto a gente não olha. E chegou um momento quando eu comecei a me relacionar com uma pessoa e a gente foi passar alguns meses, alugamos uma casa na praia e essa casa em volta era cheia de natureza. E eu ficava lá, passava o dia inteiro, muitas vezes olhando para a vista do mar, olhando para o verde ao redor. E assim, a natureza, ela é mágica. A natureza, ela é curativa. A natureza, ela te conecta com o seu sagrado, ela te conecta com a sua essência. E como eu passava muitos dias ali em contato com essa natureza, sem muitas pessoas, porque o meu parceiro, ele estava trabalhando o dia inteiro e eu ficava sozinha. Eu lia algumas coisas, eu ficava um pouquinho no celular, mas no mais eu ficava assim, contemplando a natureza. E aí eu comecei a me questionar. Para que eu vim para essa vida? O que eu vim fazer aqui? Por que eu sinto tantas dores, em tantos momentos eu sinto carências e por que certas coisas que me ferem acontecem comigo? E eu comecei a me questionar. E o universo, ele é rápido nas respostas, né? E no mesmo tempo que eu estava me questionando sobre o que eu vim fazer na vida, essa pergunta ela também tinha relação com qual seria o meu trabalho. Eu não quero mais trabalhar com eventos. Eventos é muito legal, sim, mas sabe quando você sente que você está só recebendo dinheiro e você não se sente útil de verdade? É como se eu já quisesse buscar o meu propósito, só que não com essas palavras, porque eu estava ali ainda no raso, eu ainda não entendia, eu achava que assim, eu precisava encontrar um trabalho que eu gostasse muito, que eu amasse muito. E nessa época, muitas pessoas que eram das minhas turmas de escola já estavam se formando na faculdade e eu nada, eu estava só trabalhando. E eu não tinha entrado na faculdade e nem ido buscar nada porque eu não tinha encontrado nada que preenchesse a minha alma, sabe? Que fizesse acender aquele calor, aquela emoção de aprender. Tudo que era oferecido nas universidades por aí não era nada que me preenchia. E aí, quando eu comecei a me questionar, passou-se alguns dias, a resposta veio. Eu fiquei sabendo de uma prática terapêutica que é o Reiki. E quando o pouco foi me explicado, eu já sabia no fundo da alma que é isso. Eu não sei o que é, eu não senti em mim, mas eu sei que eu quero aprender. E na verdade, durante toda a minha trajetória, desde que eu comecei a estudar as práticas terapêuticas e fui mergulhando no autoconhecimento, estudando o ser humano, estudando o campo emocional, energético, espiritual, a maior parte das terapias eu ainda não tinha praticado em mim, mas eu já sabia que era isso, sabe? Parece que eu já tinha experimentado isso no passado, porque a sensação é tão clara, é tão nítida de que é isso, é isso. E aí,
E aí eu fiquei encantada, eu falei, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou fazer uma formação sobre isso. E passou-se mais alguns dias, eu, através de namorado de uma amiga minha na época, eu descobri que existia um curso de 2 anos, um curso técnico completo, com medicina chinesa, ou seja, acupuntura, todas as massagens da linha chinesa, ventosa, auriculoterapia, e medicina indiana, ou seja, Ayurveda, as massagens da linha da Ayurveda, alimentação, que mais? Os chakras e todos os vários outros assuntos, como radiestesia, cristais, fitoterapia, argiloterapia, aromaterapia, enfim, era um curso na época completo para você se tornar um bom terapeuta energético, naturopata. E quando ele falou sobre esse curso, mais uma vez a luz se acendeu e eu falei, é isso, eu vou fazer. Eu sabia do fundo da alma que era isso. Pela primeira vez eu tinha escutado sobre algo que eu senti vibrar aqui dentro de mim. Era isso. E eu ingressei nesse curso. E dentro desse curso também incluía já o Reiki. Então, para mim estava perfeito. Dentro desse curso, por a gente estar aprendendo sobre a medicina chinesa, os 5 elementos, a influência, por que as doenças vêm, emocionalmente falando, enfim, uma profunda mudança foi acontecendo dentro de mim. Era o meu despertar espiritual. Por quê? As aulas eram de segunda e quinta, ou seja, praticamente a semana inteira, durante 4 horas por dia. Então a gente aprendia não só a teoria, mas a gente tinha prática, tinha muitas meditações, tinha várias vivências. A gente estava experienciando tudo que é tipo de terapia integrativa, natural em nós mesmos. Uma profunda mudança estava acontecendo dentro de mim. E eu fui percebendo que todo e qualquer desequilíbrio, ele sempre tem uma raiz. Essa raiz, ela pode vir de vários lugares, mas ela sempre tem e ela existe um caminho para a resolução, existe um caminho para a cura de tudo. E dentro desse período de 2 anos, inclusive mudanças internas minhas, como por exemplo, eu deixei de comer carnes, eu sentia no fundo do meu ser que não me fazia mais sentido, o meu coração, o meu sentimento de amor, eu comecei a nutrir gratidão. Eu andava pelas ruas de São Paulo, olhava assim as árvores em estado de gratidão, falava, ai que delícia. E aí, deixei de comer as carnes, não queria mais beber álcool. Na época, antes desse curso, a minha vida era só balada, só festa, álcool sempre. E todos meus amigos na época, eles eram dessa turma, né, de sair, de beber, da noite, né, e eu parei. Eu não tinha mais sentido para mim, eu não queria mais sair para esses lugares, não queria mais beber. A minha mudança foi radical, foi quando começou o meu processo de isolamento. Ao mesmo tempo que era muito difícil para mim, porque eu queria me relacionar. Mas para mim estar nesses ambientes fazendo e bebendo, ou só estar nesses ambientes, era pior. Eu não queria. Eu ia no máximo assim, se fosse, por exemplo, churrasco de alguém, casa de alguém, jogos, aí sim ainda era interessante. Mas à noite já para mim não estava dando mais. Então muitas mudanças internas foram acontecendo porque eu fui me conectando à minha essência. E o meu desejo maior foi de eu querer evoluir. Quando eu fazia minhas orações, eu pedia essa conexão para que eu evoluísse. A evolução para mim significava eu ser uma pessoa melhor, eu parar de sofrer, parar de ter carência, parar de ser essa pessoa desequilibrada. E o meu pedido foi sendo atendido, porque as coisas chegavam também, além das terapias, além do curso, eu fui lendo muitos livros, fui me aprofundando, e até hoje, já são mais de 12 anos, eu não paro. Eu amo estudar, eu amo aprender coisas novas,
E a minha vida, ela deu realmente uma virada, assim, de 90 graus, ela foi para outra direção. E lembra lá no começo que eu disse, meu relacionamento com minha mãe e com meu pai eram muito ruins. E eu já tinha uma consciência quando eu estava fazendo esse curso de que eu precisava mudar, eu não tenho que esperar dos meus pais, mas eu ainda culpava eles, eu ainda alimentava esse sentimento. Foi quando eu conheci o Theta Healing e as constelações familiares. O Theta Healing, ele é maravilhoso porque ele faz com que você acesse a raiz da questão. A raiz da questão com a minha mãe, eu já sabia porque eu tinha feito até então uma regressão e eu vi uma vida minha passada, onde nessa vida eu e ela a gente era duas irmãs. E nós duas irmãs, a gente tinha uma competição entre si e no fim das contas ela me matou com um cavalo. Eu vi eu debaixo do cavalo e enfim, então eu já tive uma certa clareza do porquê que eu nasci sendo filha dela, por que ela precisava aprender a me amar, por que eu precisava aprender a amar ela. Mas esse perdão, essa aceitação ainda não tinha chego. Eu só tinha um entendimento racional de que eu precisava fazer essa mudança. Porque toda vez que a gente se via, a gente discutia, sempre qualquer assunto era motivo assim de, sabe, de competição mesmo, porque a discussão, querer mostrar a sua razão é uma competição, né? E a gente vivia em pequenas discussõezinhas, na verdade ela apresentava algo, alguma informação e eu contrariava. Mas, na verdade, no fundo, eu sentia muita mágoa, alimentava ainda a raiva e não tinha o verdadeiro perdão. Mas eu sabia, e ao mesmo tempo eu me culpava porque eu não conseguia liberar. E a mesma coisa era com meu pai. Então, quando eu conheci as constelações familiares, conheci o Theta Healing, eu comecei a fazer esse processo acessando a memória raiz, fazendo as frases de liberação. E nas constelações familiares você acessa o seu campo familiar, então você também percebe o porquê que sua mãe age de um jeito, porquê que seu pai age desse jeito, se tem alguma questão mal resolvida nos seus avós, nos bisavós e por aí vai. E aí quando você percebe, você primeiro que você tem clareza e depois você também tem as frases de liberação. E eu fui fazendo algumas dessas sessões, intercalando, e eu fui percebendo depois de um tempo que está leve me relacionar hoje com minha mãe. E está leve também me relacionar com meu pai. Quando a gente se relaciona bem com o nosso pai, nossa mãe, ou seja, a gente não se irrita, a gente não se incomoda. As coisas que antes eles faziam que me incomodavam, deixaram de incomodar e eles pararam de fazer. Quando a gente tem essa relação saudável com pai e mãe, a gente honra e a gente respeita e agradece simplesmente porque eles nos deram a vida, mas nos deram de acordo com aquilo que a consciência deles permitia. Então, e certas coisas que eles fizeram eram importantes, por quê? Porque eles precisavam despertar certas feridas em mim, porque eu precisava me desenvolver, assim como todo ser humano. Tudo que seus pais fizeram, eles fizeram porque antes de você vir para essa jornada terrena, você escolheu os dois para eles aplicarem e desenvolverem você do jeito que você é. Eles precisavam tocar nas suas feridas, naquilo que você já veio para desenvolver, eles precisavam ter essas atitudes. Talvez hoje eles nem fazem mais, mas a ferida ainda está lá, porque não foi curada. Porque a sua criança interior ainda sofre com isso. Então, a minha criança interior sofria muito. Isso refletia nas minhas amizades. Hoje já é muito diferente. Hoje eu não tenho mais carência de relacionamentos. A minha relação com minha mãe, com meu pai, eu enxergo como uma relação leve, ótima. É um prazer estar com os dois. E eu sei que quando a gente se cura, a gente passa isso para os nossos filhos, ou seja, os nossos descendentes não levarão mais essa carga nos ombros adiante. Quando a gente cura as nossas feridas, a gente cura 7 gerações para trás. Então, imagina a força que você carrega, imagina o poder que está em você. Então, para mim, isso foi muito significativo. Então,
por tudo isso, eu descobri qual é meu verdadeiro propósito. Meu verdadeiro propósito é transformar as vidas, porque foi através desse caminho que eu fui transformada. E isso para mim foi incrível. Eu acredito que você pode ter tudo na vida, mas se a sua relação com seu pai, sua mãe não é resolvida, você não está totalmente feliz e a sua vida ela vai trazer isso de volta, mostrando que você precisa curar, precisa curar, precisa curar. Isso vai estar martelando em você até que você cure. Então, foi graças a toda essa trajetória que para mim foi muito difícil. Eu acredito que todo ser humano passa por um caminho difícil até que a vida começa a cobrar. E a vida começa a cobrar, acredito que principalmente com a maturidade, porque na adolescência nós ainda não temos essa maturidade para analisar, para discernir. A pessoa ela tem que já ter essa, talvez estar no lar ali onde os pais já têm práticas de autoconhecimento, então eles trazem a criança para isso. Mas quando não é assim, a criança, ela, adolescente, cresce perdido, revoltado, triste, amargurado. E aí depois dos 30 começa a amadurecer. Só que começa amadurecimento, só que se apresentam várias dificuldades na vida. Problemas de trabalho, não se sente realizado, problemas financeiros, não consegue muito bem aceitar pai e mãe, se irrita, evita estar com o pai abandonou, evita conversar com ele, foge de várias situações da vida, enfim, a vida ela mostra. Então a cura das relações entre pai e mãe é o principal para que a gente tenha uma vida boa, e a gente vai desenvolvendo outras coisas que vão se apresentar, acredito, bem mais fáceis do que essa cura de pai e mãe. Até porque nós não escolhemos à toa o pai e mãe. Provavelmente esses dois seres foram alguém que a gente tem questões para perdoar, desde jornadas passadas. Geralmente é assim. Claro que a gente sabe que muitas vezes o bebê ele tem uma relação perfeita ali com a mãe, mas às vezes nem tão perfeita com o pai. E aí a gente sabe que a questão nem sempre é dessa vida, na maior parte das vezes é de outro. É por isso que eles vêm como seus pais, eles vêm primeiro para aprender a te amar. Só que se eles não te tratam bem, muitas vezes é porque neles ainda há ferida. Só que se você se cuidar, você se curar, você vai estar ajudando a liberar essa mágoa que o seu pai ou sua mãe nutrem em relação a você. Seja você essa energia diferente na sua vida, seja você essa mudança no seu sistema familiar, seja você essa transformação. Não espere dos seus pais, faça você e você verá milagres acontecendo através de você. Espero que você tenha gostado. Já se inscreve no canal, eu estou postando várias dicas, várias informações sobre espiritualidade, terapias, energias, sobre como manter a nossa saúde integral, emocional. Se inscreve, coloca o joinha aqui e compartilhe com alguém